E tá na hora do japonês safado comemorar. Netflix anuncia que Dandadan foi o anime mais visto de 2024. Se a Crunchyroll não divulga, tem quem divulgue esse anime. Fala, meus delinquentes, como que vocês estão? Sonaken Animes aqui falando para dar uma notícia maravilhosa para todos vocês. Saiu o relatório do ano de 2024 sobre as visualizações que os animes tiveram. E tem muito anime gigantesco que foi desbancado por Dandadan. Tá curioso para saber qual é? Já sabe, se inscreve nesse canal maravilhoso, ou você já sabe, né? O Quinta Sakata vai atrás de você. Indo já para o assunto principal do vídeo, a Netflix liberou pra gente a lista dos animes mais vistos por 2024 e segue exatamente o que foi dito. O ano de 2024 foi marcado por grandes sucessos no mundo dos animes, e o destaque vai para Dandadan, que conquistou o título de anime mais assistido no Netflix no segundo semestre com impressionantes 19,6 milhões de visualizações. E logo atrás vem o anime favorito da Gabi Xavier, aquele que ela assiste tomando um suquinho de abacaxi. Demon Slayer, com seu arco do treinamento dos Hashira, garantiu o segundo lugar com 12,9 milhões de visualizações. É uma diferença, gente, de quase 7 milhões de visualizações. É um número muito grande. Mas é claro que isso foi muito diferente no primeiro semestre, assim que foi lançado Dandadan. E de acordo com o relatório de engajamento da Netflix, Delicious in Dungeon, produzido pelo estúdio Trigger, liderou as paradas, deixando Demon Slayer novamente em segundo lugar. Desde aquele período, Demon Slayer já vem pegando o segundo pódio sobre o anime mais visto de dentro da Netflix. E curiosidade pra vocês, tá? Delicious in Dungeon, o anime que ganhou no primeiro semestre como anime mais visto do ano de 2024, caiu para a 14ª posição na metade do ano de 2024. É que eu vou ser muito sincero com vocês, Delicious in Dungeon, um anime que o pessoal perde tudo e decide cozinhar dentro de uma masmorra, tanto é que senão eles passam fome, né? Eles perderam coisas importantes. Eu acho que ele não duraria muito mesmo. Então é normal eles assistirem a primeira temporada, as temporadas que estão disponíveis dentro da Netflix, e depois esquecer. Não é um anime que faz a gente reassisti-lo ao decorrer do tempo. Coisas que com certeza aconteceram em Dandadan. Eu tô pra falar que muita gente que assistiu essa obra, com certeza ela acabou assistindo mais uma vez ou indo até a metade da primeira temporada de novo. Vai sonar quem fala de uma vez, eu quero saber qual é a lista dos 15 animes mais assistidos, porque eu quero ter o prazer de saber quem que Dandadan passou por cima. A gente tem Spy X Family com 55,1 milhões de horas assistidas, no caso 5,5 milhões de visualizações, Dragon Ball Daima com 26 milhões de visualizações, Gundam com 14,7 milhões de horas vistas, Demon Slayer, o arco do trem infinito, 17 milhões de horas assistidas, e em sexto lugar a gente tem Kimetsu no Yaiba de novo, com seu primeiro arco, Resolução Inabalável, com 65,5 milhões de horas assistidas, isso dá por volta de 6,4 milhões de visualizações por todo o mundo. Em quinto lugar vem Rama com 30,6 milhões de horas assistidas, e depois, em quarto lugar de novo, quase onipresente, Demon Slayer, com o arco do distrito do entretenimento, até porque lá rendeu muito fanservice, 33,7 milhões de horas assistidas. Já no nosso top 3, Jujutsu Kaisen, com 76,9 milhões de horas assistidas. Isso dá por volta de 8,1 milhões de visualizações por todo o mundo do arco completo. Lembrando, né? Isso vai ser uma queda expressiva quando começar os arcos futuros, que meu Deus do céu. Isso é claro, logo após o filme compilatório de Jujutsu Kaisen. Para você que não assistiu Jujutsu Kaisen, quer saber de tudo o que acontece, toda a resolução por trás dos personagens e histórias, assista ao filme compilatório que vai lançar de Jujutsu Kaisen, provavelmente lá pelo período de maio ou abril, eu esqueci a data correta, perdão. E em segundo lugar, Demon Slayer, arco do treinamento dos Hashiras, 51,1 milhão de horas assistidas, dá por volta de 12,9 milhões de visualizações pelo mundo todo, e em primeiríssimo lugar, Dandadan, com 96,5 milhões de horas assistidas, isso dá por volta de 19,6 milhões de visualizações por todo mundo. Isso só consagra o quanto Dandadan se tornou especial no mundo dos animes, o quanto ele pegou tudo que algumas obras mostravam pra gente e deixava completamente abandonado
e ele fez as correções necessárias. E por que eu acho isso, você me pergunta? Vamos pegar o próprio Jujutsu Kaisen como exemplo. Eles dão pra gente aquela temática de escola, só que ela não é aprofundada. A gente mal vê os personagens dentro da escola, a gente não sabe como funcionam as organizações por trás do Jujutsu Kaisen. A gente vê só a história se seguindo por volta dos protagonistas, nem do protagonista, por volta de personagens próximos ao protagonista. E é isso, naquele anime acontece uma chacina desenfreada e eles vão usando isso, a necessidade de matar personagens para prender as pessoas na sua obra, sem, é claro, mostrar o emocional dos personagens por trás daquilo. Eles fizeram uma tentativa de mostrar o emocional do Yuji Itadori, mas ele só ficou puto e saiu dando porrada em todo mundo e o anime se seguiu assim até o final do mangá. Outro exemplo muito grande para dar para vocês é o nosso onipresente Demon Slayer, que apareceu 4 vezes nessa lista, tá? Já a história de Demon Slayer é um pouquinho diferente. Ele é o nosso queridinho por causa da animação, mas a história dele é um tanto quanto genérica. E diferente de Jujutsu Kaisen, que não mata os personagens decentemente, Kimetsu no Yaiba acaba fazendo isso, só que ele faz em excesso. Vou dar um pequeno exemplo para vocês. Dentro de Kimetsu no Yaiba, a gente tem o vilão mais idiota que existe no mundo dos animes, Muzan Kibutsuji. Ele é um ser imortal que vive para sempre, a menos se ele ficar no sol, e o que ele decide fazer? Arrumar briga com todo mundo. E se ele arruma briga com todo mundo, sai matando pessoas importantes, principalmente pro protagonista, com certeza em algum momento ou outro vão arrancar a cabeça dele. E me explica como que um ser imortal, que vive anos e anos, não vai imaginar que a única coisa que pode ser a cura dele floresce no único horário que possivelmente ele ainda não saiu para procurar. E é claro que depois da declaração de Kiyoharu, esse anime caiu muito no meu conceito, porque temos humanos enfrentando Onis que conseguem fazer portais, dimensões paralelas e até mesmo utilizar o seu dentinho como uma motosserra, e os humanos não conseguem fazer absolutamente nada disso. Ela explica que aquelas coisas que a gente vê, aqueles movimentos de espada, aquela animação da água saindo da espada do Tanjiro, ou até mesmo o calor saindo da sua espada, é algo visual. É só uma animação pra gente entender o que tá acontecendo, pra gente se entreter um pouco mais com a obra. Gente, aquela obra me transformou num esquizofrênico. Ela falou que eu estou vendo algo que não existe. Então todo aquele poder de água, quando o Tanjiro corta a cabeça de um Oni, a gente não vê absolutamente nada. É uma muleta pra animação. Aí ela diz que esse tipo de poder não existe dentro dessa obra, mas você ter uma marca que amplia suas capacidades físicas e te mata depois de um certo tempo, eu acho que é um pouquinho exagerado demais. Principalmente você enxergar exatamente onde ficam os pontos vitais de cada Oni que você precisa matar. Artifício esse usado para eliminar o Muzan Kibutsuji, que é o cara mais inteligente do mundo dos animes. Para finalizar, Dandadan só chegou onde ele tá porque ele faz exatamente o que essas obras não estão fazendo no momento. Primeiro que os personagens são menores de idade e eles aparentam ser menores de idade. Eles têm o porte físico ideal para uma criança de 16 anos de idade. Aí vocês vêm me falar que o Tanjiro, anão bombado, tem 16 anos de idade, tem 15 anos de idade. Ou o Megumin, o cara parece que tem uns 25 a 26 anos de idade. Parece filme americano, que pegam uns caras de 40 anos e falam, ó, você tem 15 nesse filme, atue, jovenzinho. Outra coisa que Dandadan acerta muito, que eu sempre falo, é temática dentro da escola. A gente sabe que os personagens são estudantes, eles não saem das suas obrigações como estudantes, e a gente tem muitas cenas que não são muito prolongadas dentro da escola, com eles fazendo óbvio, estudando. Se eles estão na associação Jujutsu, dentro da escola Jujutsu, é estranho a gente não ver eles estudando uma única vez. A matéria na escola Jujutsu é sair espancando todo mundo. E diferente de dois extremos, que é Jujutsu Kaisen, que mata os personagens sem significado algum, porque eles não dão significado para a morte dos personagens, tentaram dar algum significado para a morte do Nanami, mas não conseguiram. E diferente do outro extremo, que é Kimetsu no Yaiba, que mata personagens em excesso, acaba dando profundidade, mas pelo excesso de morte a gente se perde um pouquinho. Dandadan mata os personagens nos arcos corretos, dentro do que eles estão propostos a fazer. E o Kinobutatsu não quer matar ninguém do elenco principal ainda, ele simplesmente mata alguém muito próximo na história e cria todo o background do passado do personagem utilizando a morte dele. Morreu um personagem importante e fez uma conexão. Pra você ter uma noção, a seda acrobática não tinha ligação nenhuma com a Aira, e todo mundo se emocionou com a morte daquele personagem, que era o vilão da obra. Quando o Muzan morreu, ninguém ficou nem aí. E quando o Sukuna morreu, bom, ele virou uma moeba. Então é claro que Dandadan vai ficar no topo, porque simplesmente Yuki Nobutatsu está se diferenciando dos outros criadores que dizem: eu não quero agradar ninguém, eu quero fazer minha obra, vocês fazem a obra pra gente, vocês trabalham pra gente.
e eu trabalho para vocês. Um exemplo, se eu fazer um vídeo e vocês não gostarem, eu posso insistir nele mais algumas vezes. Mas se vocês continuarem não gostando, por que eu vou insistir no que não tá dando certo? E se vocês gostarem, eu vou continuar fazendo o exato mesmo conteúdo, compreenderam? Mas parece que GG Akutami não consegue entender isso. Aí a desculpa que eles dão é simplesmente: eu quero fazer o que eu quero fazer e foda-se quem não gostar. Não é bem assim que funciona. Se você tá produzindo alguma coisa, tente agradar o máximo de pessoas o possível, respeitando, é claro, as coisas que você quer pra si dentro da sua obra. Você conseguiu equilibrar tudo isso certinho, vai ser o melhor anime, o melhor mangá de todos os tempos, com certeza. Um exemplo, em One Piece, ninguém precisaria morrer. Mas o que o Oda decidiu? Vou matar o Ace, vai ter um peso emocional e vai ser perfeito para dar continuação para minha obra. E foi exatamente isso que aconteceu. Então, duas coisas que tem que mudar nesse cenário de animes, três coisas na verdade. A gente precisa ter animes mais longos, criadores que escutem as pessoas que estão assistindo, pode ter opinião própria, mas que escutem pessoas que estão assistindo, porque a gente sabe o que a gente quer ver. E por último lugar, parem de culpar as pessoas por sua obra não estar indo bem, ou por justificar um final que você fez errado. Muito obrigado a todos que chegaram até aqui. Deixe nos comentários qual anime faltou nessa lista maravilhosa. E o Kinobutatsu, tá na hora de você me dar minha porcentagem. Mas é isso, e Sonar quem diz. Tchau! Essa é a diferença de um fã para um fanboy. Eu assisti todos os animes.